Rádio Bandeirantes. Vai começar o Antenados. Meio-dia, 2 minutos, muito boa tarde. Começa mais uma edição do Antenados aqui na Rádio Bandeirantes, em FM 90,9, AM 840 e também pela internet, radiobandeirantes.com.br. A gente sempre traz uma seleção bacana de programas para você curtir o seu fim de semana e hoje a gente recebe aqui nos estúdios o grupo Pop Rock, dá pra chamar assim? Isso. Poxa, pode ser rock dançante, eu gosto mais, cara. Dançante. É porque pop rock já foi usado vertente, pra caramba, né? Tá, rock dançante. Que chato. Aldora. Tudo bem, meninos? Boa tarde, prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Desculpa, o Del já começou atrapalhando aí. Não tem problema, a gente vai conversar mais, explicar o que é um rock dançante ao longo do programa. Ainda nesse clima musical, no quadro Pé na Cozinha, a gente conversa já com o guitarrista Edgar Escandurra, que vai ensinar os segredos culinários, porque afinal de contas ele também tem um restaurante chamado Le Petit Trou, que participa do São Paulo Restaurant Week, que termina neste domingo, aliás. Fernando Solano também passa por aqui para deixar uma dica. O Turista Antenado deste sábado dá uma dica para você conhecer um pouco mais a cultura brasileira. A gente ficou devendo sábado passado, lá no Risadaria, no prédio da Bienal, a dica de leitura do cartunista Caco Galhardo, que hoje você acompanha aqui na programação. Enfim, muita animação, sem esquecer das notícias mais importantes deste sábado. Eu sou Carolina Ercolim, hoje é sábado 2 de abril de 2011. O Antenados está no ar. Antenados, na Bandeirantes. Você não é igual a mim e fica vivendo assim. A alegria sincera de ser aquilo tudo que não é você. Precisa acreditar no fim e viver nos dias ruins, pra que o sonho seja real. Afinal, o sofrimento pode ser normal. Não é ser aquilo que você não é, não é ser aquilo que você não quer, não quer ser aquilo que você não é. Normal não é ser aquilo que você não é, não é ser aquilo que você não quer, não quer ser aquilo que você não é. A gente está ouvindo aí Não É Normal, que é o nome da música, né, gente? Porque, né, no contexto pode ser que você não tenha pegado aí em casa. Enfim, a gente recebe aqui o Renato Delírio, que é da bateria. Olá, tudo bem? O Felipe Bayer, o Vinícius Bini e o Ricardo Cabelo. Eu li rápido aqui com K, Cabelo é... É só olhar que você já identifica então, por ele que tem cabelo. um jeito todo especial de preparar aí. Não é por topete. isso mesmo, né? Por um passado meu que me Horrível condena. de usar o cabelo, né? Porque Não era preocupar. comprido pode seu ser. cabelo antes, não? Não, eu parecia a Maria Bethânia mesmo. Engraçado, tá um pouco mais liso, assim, ordenado agora, né? Mas não era, né? É o mundo fashion. Fashion, né? O que um cabeleireiro não... blog, cara. Um hairstylist. Né? Isso. Meninos, vocês estão lançando agora esse EP, né? Dá pra chamar? É EP. 6 músicas. São 6 músicas. A gente acabou de lançar, tem um mês. Nem um mês, tem 2 Um semanas mês. que a gente lançou. A gente partiu pra BH e voltou agora, tá em São Paulo. E o show vai ser dia 10. Por que primeiro Belo Horizonte? Porque rolou uma oportunidade, a gente recebeu um convite de um amigão nosso de lá, que inclusive é o presidente do fã-clube do Capital Inicial, o Rafael Oliveira. Acho que ele tá aqui em São Paulo, inclusive, ainda. Ele movimentou, articulou umas entrevistas numas rádios lá, numas TVs e um show. E como a gente já tava para lançar o EP, a gente
partiu pro lá. Foi engraçado. Não é foi porque engraçado. ninguém daqui é mineiro, alguma coisa, não. Não, eu sou capixaba. Eu moro aqui em São Paulo há 7 anos. O Del, ele é de Ribeirão Preto. Olha. E os outros aqui são... Paulistano. E o cabelo é de Osasco. Pô, mas que... Como assim, Como né? assim? Ele nasceu em São Paulo. Ele nasceu Não, mas é São que Paulo, Osasco né? é outra cidade, Osasco é né? outra cidade. Aqui é um preconceito aí muito... Não tem não tem preconceito preconceito nenhum. nenhum, não. Quem Deixa nasce em disso. Osasco, qual que é o... Osasquense. Osasquense, tá. Isso. Bom, enfim, e aí vocês, enfim, lançaram primeiro lá em BH e depois já começaram a tocar aqui em São Paulo com esse... Na verdade, as músicas vocês já vinham tocando em algum show e outro, ou não? A gente já tá tocando as músicas do EP antes do EP sair, muito antes. Quando a gente tava compondo as músicas, a gente já tava testando essas músicas nos shows. Dando aos pouquinhos. Né? Experimentando nos shows, a gente... Bom, o show não se sustenta pelas 6 músicas só do EP. Então a gente tem alguns covers de algumas bandas que a gente gosta de fazer. A gente tem 2 músicas antigas que a gente lançou, 2 singles em 2009. Que a gente já não toca há um bom tempo, que foi 2 baladinhas. 2010, na verdade, né? Era o começo de 2010, janeiro. Né? É. Foi o que eu disse, então. Mas aí surgiu a proposta entre nós de fazer um rock mais dançante mesmo, que é aquela coisa pulsante, de noite, de balada e tal. Porque as outras, elas eram mais assim... A gente começou a banda, ela era meio nhenhenhen, sabe? Um que romântico... Defina nhenhenhen, por favor, que nem eu sei o que é que nhenhenhen. romântico pra baixo. Não, ela era muito... Era uma... Os meninos, o Delírio, o Vinícius e o Cabelo, eles tinham outro projeto antes do Aldora. Eles tocavam juntos numa outra banda que tinha uma sonoridade mais... mais romântica. Mais tranquila, Nhenhenhen, assim. vamos dizer que é porque romântico. rock dançante, né? Nhenhenhen, a gente vai descobrindo estilos novos. Tá, e aí... E aí, quando surgiu o Aldora, eu entrei no projeto e a gente começou a produzir, a compor e pensar no que a gente ia fazer. A gente queria fazer uma coisa mais pra show. Porque eu acho que o show, ele é muito bom quando... Vocês não sentiam essa... Não tinha. galera. É mais o clima nosso também, né? E é uma Mesmo parada tocando nossa. músicas mais calmas, a gente gostava, a gente sempre foi mais animado, sabe? A gente gostava, a gente gosta de tocar, a gente gosta de fazer show. A gente gosta de ver todo mundo curtindo o show, entrando com a gente, né? Então a gente sentiu essa necessidade de fazer e eu acho que é bem a nossa verdade mesmo. Teve uma ajuda uma ajuda muito grande do Robledo Silva, que é o nosso produtor. Ele deu... Que é o do Capital também. O tecladista do Capital Inicial, Ele deu uma baita força, assim, porque a gente tava entrando de cabeça nisso e ele já conhecia tudo sobre, né? Uma ajuda não, na verdade ele ajudou a gente a descobrir realmente o que a gente queria fazer, porque a gente compôs, ensaiou, deixou pronto e falou: Robledo, vamos lá no ensaio pra você ouvir o que a gente tá fazendo. E ele começou de uma forma assim, absurda, lapidar tudo que a gente tava fazendo e entender algumas coisas que nem eu tava conseguindo enxergar nas próprias músicas do Aldora. Que música mudou mais? Então, aí o que acontece? A primeira composição, a primeira música que nós compomos junto, que começou com o Del, ele começou a escrever Não É Normal. Essa já mudou bastante. Ele começou, era uma coisa mais assim... Era nhenhenhen? Não era nhenhenhen, mas ela era mais balada, ela era mais batida e tal. E aí o Robledo trouxe essa informação do pulsante, que vem de influências de coisas que ele ouve, coisas gringas, sei lá, francês. Uma tendência mundial, assim, talvez por causa do... Se eu pegar do rap, o black music tá muito em alta no resto do mundo, assim. Tem essa coisa mais... Que vem da dança, assim. Sei lá, se for ver, vem lá da história do Michael Jackson até os dias de hoje, assim. E hoje em dia é predominante no mundo, assim, né? Tanto que você tem um quê de música eletrônica e tal. E a gente queria trazer isso pra dentro do rock, que era uma... Na verdade, pra gente era um desafio, porque é complicado você sair de uma coisa que você tá fazendo e se propor a fazer uma coisa nova, assim, e sem deixar de ser você, que é o mais difícil. E eu acho que foi nisso que o Robledo ajudou muito, assim, porque ele também já tava vindo de uma experiência com o disco do Capital, que já vinha com uma informação nova também daquela coisa do Capital não fazer só de balada. E aí eles também já estavam começando a pensar nisso, apesar de que o Capital é o Capital, né? O Capital pode fazer o que... Eles vão sempre tocar as músicas, aquelas baladas que ficam na cabeça da galera. É muito pedir pra vocês mostrarem esse processo de criação aqui pros ouvintes, tipo, como é que era mais ou menos a primeira versão
Olha, Toca, se a gente- putz, se a gente toca lembrar, dois caminhos E depois a gente Tá, coloca a gente que vai tá tocar gravado. tocar um pedacinho do nosso primeiro single de 2010. Tá. Pra você entender o que que era. Tem. Presta atenção no texto, presta atenção na batida. E aí depois a gente toca ela, a gente tem ela aí, né? Tá no EP essa que a gente vai tocar aqui? Então, Não, essa não tá. Essa é Mas a coisa é legal pra antiga, mostrar. pra Essa vai mostrar ficar bem... A evolução Então vamos lá. do Ien pro rock and roll. Aldora aqui no Antenados. Se foi mais uma vez o sonho de estar com você, parece até que o destino resolveu nos afastar. Não sei por que isso chegou ao fim, se tudo parecia lindo. Uma história de amor não pode acabar assim. Acho que é por aí. Não encontrei explicação pra dois caminhos se perderem desse jeito. Deixei escapar das minhas mãos planos que terminaram antes de serem feitos. E aí... Podia fazer História Maluca agora, que E aí é bem vai. a... E aí Qual que é a história maluca tem aqui? História Maluca tá no EP, é. A história maluca já tá no Tem aí EP. história EP, história EP. História maluca aí? É a Então. quinta faixa. Conheci um conto de pessoas tão cruas, quase sem explicação. Conheci um conto de pessoas imaturas e também quase sem coração. Faces tão perfeitas, compulsivas por espelho, sem coragem para enfrentar. Faces tão felizes de felicidade cega, só bobagem pode acreditar. Chega dessa história maluca, onde tudo tem de ser como você prevê. Chega desse mundo pequeno, pois faz tempo em que nele você se perdeu. Que planeta é esse onde A todos gente percebe tentam realmente a pegada diferente, né? Como é que foi esse start? Então, eu ainda lembro que foi num ensaio nosso, da pré-produção do EP. A gente tava tocando uma música assim, aí o Robledo ainda chegou, o tecladista Capital, nosso produtor. Ele chegou e falou, por que você não faz... Chegou pro Delírio, falou, por que você não faz a batera meio assim? E era uma levada muito Franz Ferdinand, muito Keane, sabe? E a gente já queria isso, a gente só não tinha aplicado isso pro nosso som. Quando a gente escutou e fez o mesmo refrão, eu não lembro qual era o refrão, mas o mesmo refrão que a gente havia feito um tempo atrás, a gente falou, nossa, mas é isso, né? Aí a gente começou a fazer tudo assim, as nossas músicas cover, quando a gente vai tocar algum cover, a gente já vai pra esse lado. Quando a gente vai arranjar uma música nova, Uma a gente já vai pra... releitura já, né? Exatamente. Caiu no piloto automático da banda. Não, e é legal. Um tratamento pra conseguir sair disso um dia. E é legal que acaba, vira uma marca, né? Nossa, eu acho bem legal, vira uma identidade da banda. Bom, eu já lembro a vocês que estão nos ouvindo que podem e devem participar aqui do programa, como a Adriana Nascimento, que nos ouve lá de São Bernardo do Campo, dizendo que ótima qualidade a programação, turma do estúdio, pop dançante, super alto astral, aliás. Ela coloca pop dançante e risos, não sei porquê. Legal. E vocês que participam do programa de hoje concorrem não só a CDs autografados da banda Aldora, que fica aqui com a gente até o final do programa, e também pares de ingresso para a peça Pamonha em Panaca, em cartaz no Teatro Tuca, com Cristina Pereira e Ricardo Blá. Vocês escrevem para cá no rbnoar@band.com.br, rbnoar@band.com.br, também por mensagem de texto 72262. E antes da mensagem, você sabe, digite as letras RB para chegar aqui pra gente. E ainda pelo twitter.com/ercolim. Estamos tweetando durante todo o programa. Ainda a gente vai falar, como eu disse aqui, com o Edgar Escandurra, que é um guitarrista bacana e agora tá se, vamos dizer assim, colocando as manguinhas de fora em relação à gastronomia. Vai falar de Ozzy também, afinal de contas hoje tem show do Ozzy aqui em São Paulo, enfim, muito assunto bacana e você participa ao longo da programação. A gente volta em instantes com mais Aldora pra você. Se dá uma vertigem, o meu mundo realmente parou. Ainda lembro quando o céu desabou naquela tarde escura.
Antenados, na Gente, tem estrada. Continuamos antenados, na Bandeirantes. Tenho andado tão bem, meu bem, a vida mais calma, repleta de sonhos. As canções de amor fazem mais sentido quando se está sentindo, meu bem. Que tal um pouco desse amor, meu bem? Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar bem. Que tal um pouco desse amor, meu bem? Pra tudo ficar bem, pra tudo ficar bem. Gente, ouviu aí Meu Bem, do EP novo do Aldora, que está saindo do forno, né? Ela saiu há um mês e pouquinho. E, aliás, você que participar aqui do nosso programa pode concorrer a um autografado aqui. Se mandar logo, a gente pode até pedir para escrever o seu nome no EP do Aldora. E a gente também está sorteando pares de ingressos, portanto, participe do programa. Tem aqui uma mensagem já de um ouvinte pelo Twitter, o Paraolímpicos. Diz que quer o EP do Aldora. Enfim, pares de ingressos de Pedro também. Ele quer os dois. Não sei, né? Vamos pensar até o final do programa. Mas a gente... Não, né? Enfim, né? Tem bastante coisa. A gente pode dividir também. Bom, vocês estavam... sabe o que eu vou perguntar antes? Eu ia perguntar sobre a música, mas eu preciso saber se o seu sobrenome é de verdade, Renato Delírio. O meu sobrenome não é de verdade. Por acaso, meu sobrenome é um apelido. Isso... dado pelo cara que mais apelida as pessoas no mundo, o senhor Vinícius Bini, que tem uma infinidade, ele fica em casa treinando, assim, ele tem uma lista, que aí ele faz as 10 melhores, as 5 melhores, e aí ele te dá um apelido que é impressionante, como ele dá o apelido assim, as pessoas estão perto e falam, pronto, pegou. Não, não é assim, é mentira, é muito mais natural do que o cabelo parece. veio da onde? O cabelo veio do cabelo dele, que é bem feio. Isso. Então... mas são coisas que estão ali na sua cara, mas né? Mas antes, na lista lá, Delírio, tinha mais o quê? Não, era só delírio mesmo. Coisas relacionadas, eles me achavam meio maluco, assim. Então. Tem gente que acha que é um monte de coisa, assim, mas não é. Era só porque eu não tenho muita coordenação. Apesar de ser baterista, eu não tenho muita coordenação pra fazer as coisas. Isso. Bom saber. O que significa que não precisa ter coordenação nenhuma pra tocar, né? Claro. Ou pelo menos pra tocar mal. Mas enfim, eles achavam que eu tinha umas ideias meio malucas e tal. Porque ele, acho que foi o Vini que falou, o Del, né? É, o Del é que vai abreviando o apelido. Eu apelidei, eu falo muito Del porque é o apelido do apelido. Delírio, eu não consigo chamar esse cara de Delírio. Né? As pessoas me chamam de Renato, então eu fico meio... É comigo, né? É Renato, é. É engraçado, quando ligo na casa dele, né? Aí eu, sei lá, às vezes eu falo com os pais deles, é difícil, né, falar Renato. Eu chamo de Delírio mesmo. E eles? Eu não sei, mas deve pensar assim, o nome do meu filho não é Delírio, né? Por que não chamam pelo nome? Por isso que eu não ligo na casa dele, ligo direto no coloquei o celular. nome no meu filho e agora acontece. Agora vem isso. Agora vem esse cara e chama de Delírio. Eu gosto mais do que Renato. Tá. Bom, 12h22, vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Antenados. Pé na cozinha. Mudar o assunto, mas nem tanto, né? A gente vai com o pé na cozinha e o outro ainda na música, porque a gente conversa agora com Edgar Escandurra, que tá sob o comando do Le Petit Trou. Tudo bem, Edgar? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia. Falei que a gente continua aqui porque a gente tá com uma banda, a Banda Aldora aqui no estúdio, a gente tava falando sobre música, enfim. Deixa eu mudar o assunto, mas continua com o pé na música, né? Opa, os dois, né? Agora me diz uma coisa, você curte cozinhar tanto quanto tocar, não? A minha vida é a música, né? 100% música, mas eu acabei me envolvendo com outras artes, né? Assim, principalmente através da música. E eu acabei chegando na gastronomia,
por causa do meu amor pela música francesa, uma viagem que eu fiz também, e o paladar mais aguçado, a gente vai ficando mais velho e começa a ficar mais crítico com a comida e tal. Eu gosto de cozinhar e acabei abrindo meu restaurante, né, Le Petit Trou, que é de comida francesa. Comida francesa te apetece mais do que outras? Eu adoro a comida todos os países, mas a comida francesa tem um capricho, né, uma preparação, uma história muito, muito atraente, né, muito bonita, assim, que eu acho que valeu a pena para os meus clientes, né, tentar aproximar ao máximo o paladar francês dos nossos pratos. Bom, e você se arrisca também ou fica só supervisionando? Não, eu me arrisco, principalmente na minha casa, né, no Petit, no meu restaurante, eu já fiz algumas coisas, mas para amigos mais próximos, que eu acho que o lance não é só saber cozinhar, o lance é ter um padrão para poder fazer seu prato para 50 pessoas e ser a mesma porção, a mesma cara, a mesma apresentação, né? E eu sou músico autodidata, eu acabo virando cozinheiro autodidata também, então eu não tenho muito esse padrão de fazer sempre um prato igual, né? E o seu Eu preferido não me aventuro muito no restaurante. E o seu preferido, assim, do menu? Eu gosto muito do mule, né, que são os mariscos, né, mule com uma batata frita, uma coisa muito típica da Bretanha, né, e é um dos meus pratos favoritos do Petit. Bom, e aí você vai ensinar o que para os nossos ouvintes se arriscarem em casa? Olha, são 2 sopas frias, né, que a gente tem no Petit, que são entradas já clássicas do Petit. Como a gente está agora no restaurante Week, a gente serve essas sopinhas no restaurante Week também. São duas sopas frias. Uma é uma sopa branca chamada sopa vichyssoise e a outra é uma sopa de tomate fresco. Lápis e caneta? Lápis e caneta, claro. Já estamos aqui para ótimo, então. Então vamos a vichyssoise, né, a primeira sopa, vai para dar um rendimento de 1 litro, mais ou menos. Vão 2 batatas médias, 3 talos de alho poró, 3 colheres de sopa de azeite, um azeite bom. Quanto melhor o azeite, melhor o gosto vai ficar, lógico, né? 1 copo americano desses de requeijão, de creme de leite fresco, e 1 copo de vinho branco, de preferência seco, né, para não interferir muito no paladar, porque os vinhos suaves são mais doces, né? Então, 1 copo de vinho branco e sal e pimenta do reino a gosto. Você vai pôr isso numa panela, vai refogar com azeite o alho poró até ele ficar dourado, né? Em outra panela vai cozinhar as 2 batatas junto com água, né? E depois, quando elas ficarem macias, você aproveita a água do cozimento, bate no liquidificador por 3 minutos, leva a mistura ao fogo, acrescenta o creme de leite, os temperos. Aí, por último, você põe o vinho branco, aí deixa evaporar por alguns instantes o vinho e leva para a geladeira por uns 40 minutos, mais ou menos. Aí você serve gelado como uma entrada, né, em copos pequenos, aquele copo de vodka é bacana para servir essa sopa, né? Aí você pode salpicar um pouco de salsinha por cima para melhorar, para dar um charme, né? E mesmo no verão é tranquilo, né? Enfim, aliás, especialmente no verão, mas no inverno também, né? No inverno também. Essa sopa pode ser tomada quente também, né? Pode? Se quiser. Sim. Se você quiser, mexendo sempre, tomando aqueles cuidados para o creme de leite não talhar, né? Porque você está colocando temperos juntos, tal. Mas eu aconselho ser tomada fria, porque o vichyssoise se serve frio mesmo, né? E aí temos a outra sopa, né? Que é a sopa de tomate fresco, que é quase um gaspacho, que é aquela receita espanhola, né? A diferença, vocês vão ver, são em alguns ingredientes. Também rendendo 1 litro, mais ou menos. Lápis de caneta na mão aí. Vamos lá. Bom, você está acompanhando, você está falando de cabeça ou você está lendo, Edgar? Oi? Você está falando de cabeça ou você está lendo?
Não, eu tô de cabeça, mas tô com uma colinha aqui. Muito uma colinha bom. amiga aqui, porque senão eu vou errar alguma coisa e pode ficar... Aí o pessoal vai culpar você que a sopa não deu certo, né? Tá bom, vamos lá. Então, essa sopa de tomate eu acho que eu sei de cabeça. Deixa eu ver se eu consigo falar sem ler. Olha, meia xícara de pimentão amarelo e meia xícara de pimentão vermelho. De novo, o alho poró, só que é meio talo de alho poró. Um dente de alho pequeno. Porque o alho acentua muito, né? Então, conforme o tamanho do alho, você pode dominar o sabor da sopa com alho, né? Eu acho que não é muito aconselhável. Então, um dente pequeno, acho legal. O vinho branco seco, que sobrou daquela outra receita ainda, né? Ninguém tomou tudo. Ó, uma xícara de chá de vinho branco seco. Cerca de 5 tomates maduros, mas não tão moles, mais firmes, né? E uma colher de sopa de azeite, bom. Sal a gosto. Aí você pega os tomates, tira a semente, tira a casca, né? Aí tem várias formas, vários truques para tirar a casca, né? No fogo, na água fervendo, enfim. Você corta o tomate em pequenos pedaços e separa, né? Reserva. A gente faz o mesmo com os pimentões, tirando as sementes, né? Também procura tirar a casca. Pega a parte branca do alho poró, pica, corta e amassa com o alho, né? Num liquidificador, a gente bate tudo, acrescentando os temperos. Põe o que mais está faltando? Deixa eu ver. O alho, o sal. Se tiver um pouco de páprica também, que eu não falei, eu acho, no começo, mas a páprica picante é muito gostosa, né? Bate no liquidificador isso por uns 3 minutos. Coloca tudo numa vasilha com tampa e serve gelado, né? Quase um gazpacho, é muito bom, é muito gostoso, principalmente se a pessoa teve uma noite anterior, uma balada muito intensa, bebeu um pouco além da conta. O tomate tem essa força revigorante, assim, de curar ressacas. Então já tem uma dica boa aí. Curar ressaca? Opa. Tá. Então esse é um segredo bom da sopa que você não tinha contado. Exatamente, essa sopa fria é ótima para isso, né? Bem revigorante, muito hidratante, né? E saudável, né? Porque os elementos, um tomate fresco, de preferência um tomate orgânico, para ter aquele gosto agrotóxico agradável. É aconselhável, mas se não também uma boa lavada nos tomates e nos pimentões aí tá valendo. Bem bacana. Isso foi Edgar Escandurra. 2 receitas, né? 2 receitas, que na verdade se tiver dúvida ou errar em casa, pode ir lá no Petit Tru e pedir, né? Pode sim, as pessoas forem agora até amanhã, a gente ainda tá no restaurante Week, né? Mas esse é um prato, o duo de sopas frias, né, que a gente chama. O duo de sopas frias faz parte do cardápio do Le Petit Tru. Carol, posso fazer uma pergunta pro Edgar? Pode. Ô, Edgar, quando você vai convidar a gente pra comer aí, bicho? Você falou, eu fiquei com uma fome danada agora. O pessoal no estúdio aqui ficou com fome, Edgar. Vocês têm que ir lá, meu. Vocês vão lá conhecer lá o Petit. A gente faz uma troca, a gente leva um disco pra você, aí... ganha uma sopa. E ganha a sopa, exatamente. Aliás, pra não tá perder bom. o... Oi, Beleza. diga. Fechado, então. Fechado, então. Só pra não perder o gancho, o Le Petit Tru fica na rua Vupabuçu 71, né? Lá em Pinheiros, né? Pinheiros, número 71, rua Vupabuçu, fica próximo a Pedroso de Moraes, perto da Faria Lima. Uma região conhecida aí de todo mundo. Muito bem. Edgar Escandurra, muito obrigada pela sua participação culinária aqui no Antenados neste sábado. Foi um prazer, eu adoro falar de comida também, é uma novidade para mim, mas já faz 4 anos, não é tão novidade assim, mas eu adoro. Obrigado, viu? Obrigada a você, até mais. Um abraço a todos, tchau, tchau. Meninos, Edgar Escandurra também cozinha. O que vocês cozinham em casa? Olha, eu faço um ovo que nem estoura gema, viu? Fora gema, coisa absurda. Maluco, a gente tem ele tava falando, ele tem um restaurante de comida francesa. Por acaso, o nosso um dos produtores que trabalhou com a gente, que mixou o nosso disco, que finalizou o nosso trabalho,
é o Davi Corcos, que é um francês e é um ótimo gourmet. Assim. O cara cozinha fantasticamente E nem bem. assim vocês se inspiram. Eu gosto de cozinhar, assim. Eu gosto muito. Você Eu acho que também. eu sou dos três. Eu só não dos gosto de 4. comer, só O comida. pessoal não gosta de comer e Até tal. aí, né? Não, mas eu cozinho Mas ele bem, gosta. bicho. Tem problema. Mas- O que você cozinha assim de bacana? Eu não sou tão... Eu gosto muito de coisas, assim, relacionadas à massa, assim. A culinária italiana. Eu trabalhei muito tempo em restaurante relacionado a isso, assim. Eu gosto de cozinhar. As pessoas não Sai gostam um de nhoque comer. bom assim? Mais ou menos. Nossa, eu mando bem. Vocês já experimentaram o nhoque dele? Nem quero. Não. Comeram macarrão com calabresa Não, uma vez. macarrão, que tava... macarrão é bom, macarrão é legal. Tá. Hugo miojo com salsicha, é isso? Não. Tipo, derrubando Todas o as coisas amigo, em né? pratos limpos, não é? Eu aprendi a fazer um arroz, sei lá, uns 6 meses atrás. Quem ensinou? É, o cabelo me ensinou a fazer. Uma coisa. Falou, cara, vai economiza grana, você fica comendo na rua, aí você gasta uma puta Mas grana. aí você fez o arroz com o quê? Aí eu faço arroz. Um arroz. E Come aí, arroz. Não, aí eu faço um frango. Eu descobri, ó, eu vou patentear isso, cara. Eu compro filé de frango, mas eu inventei, tipo, ninguém vai comer isso nunca, porque eu não vou Vai, deixar. porque eu comi e ficou bom, bicho. É, mano, Nossa, eu também comi já. Pô, Uma vez bom. a gente fez uma tweet lá em casa e ele Conta comeu, aí, acho que foi conta isso. aí. Enfim, você pega o filé de frango e você azeite. Alguém riu aí, cara? Eu acho que foi uma galinha. Acho que foi uma galinha. A família do frango querendo me atacar aqui. Então, aí você mergulha ele no azeite, shoyu só. Deixa ele ficar lá, tipo, escurinho e frita. Só que jogando tudo, aí ele, em vez de fritar, ele vai meio que... Cozinhando? Cozinhar. vai cozinhar, né? Vai curtir lá. Vai secar, né? E aí seca, meu. O azeite e o shoyu, eles secam no frango. Fica muito bom. Olha, na frigideira só. É só jogar um Sugiro macarrãozinho. que seja sempre com uma cerveja. Cerveja sempre cai bem com Cai com bem esse com prato. um franguinho. Muito bem. Meio de 35. Essa é a banda Aldora. Vamos pra mais uma antes de ir pro intervalo? Qual que vocês vão? Não vá perder? Pode ser. Bora lá. Procurar as coisas que você ainda não tem. Encontrar a hora certa que te faça bem, que te faça bem. O tempo nunca para, quase sempre já passou. Agora é muito tarde pra pensar no que ficou pra trás. E não vá perder os sonhos que você mais quer, que você já tem, que precisa ter. Assim, achando ser alguém que nunca vai poder, que não vai dar pra ser, que nunca pode ser assim. Momentos são reais quando o instinto acha uma saída e não olha pro passado, e não olha pro passado. Não vá perder os sonhos que você mais quer, que você já tem, que precisa ter. Assim, achando ser alguém que nunca vai poder, que não vai dar pra ser, que nunca pode ser. Antenados. Ainda nem apareceu na minha vida e eu já sinto saudades de você.
O meu caminho ainda anda sem rumo certo, mas os meus passos insistem em seguir pelos teus. Uma parte de mim te procura, outra parte te espera. Pois a certeza que existe no meu peito é forte, é mais forte que eu. Vou te encontrar e esperar o tempo que for preciso pra poder te ter. E não importa, faço tudo, faço o impossível. Eu sei um dia estarei com você e esperar o tempo que for preciso pra poder te ter. E não importa, faço tudo, faço o impossível. Eu sei um dia estarei com você. Meio-dia e 42, voltamos com Antenados aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo a banda Aldora, o Felipe, o Ricardo, o Vinícius e o Renato Delírio. Delírio. Ô, Renato, você disse que tem uma história bacana da música Meu Bem, que a gente terminou o bloco passado. Eu não vá perder, a música Não anterior. Vai Perder, perdão. Nossa, muito hilário aconteceu essa semana, é motivo de orgulho, a gente falou que agora a gente vai contar em todo lugar que a gente for. Mas é que assim, na quinta-feira a gente foi assistir um show do Capital Inicial lá no Via Funchal. E aí, conversando com a galera lá, tal, chegou o Flávio Lemos. Pra quem não conhece, o Flávio Lemos é o baixista do Capital Inicial, que foi baixista do Aborto Elétrico. Na verdade, o Aborto Elétrico foi a banda que difundiu e foi criada o Capital e o Legião. Na época, o Flávio compunha muito com o Renato, assim, então ele é meio que uma referência de composição pra gente, por causa das músicas com o Renato e tudo mais. Só escreveu Fátima só, né? E ele ganhou o nosso disco faz pouco tempo, a gente nem sabe como é que chegou nele direito. E aí ele veio contar a história de que ele foi sair de casa pra ir pro show quinta-feira, botou o disco, começou a ouvir, ouviu a primeira, ouviu a segunda, e aí ele falou, mas aí eu cheguei na sexta música, assim, que é a Não Vá Perder, e me perdi, fui ouvindo, falou, putz, caramba, que música demais, não sei do que. Quando eu fui ver, eu tava na frente do Credit Card Hall, e o show era no Via Funchal. Aí ele falou, pô, eu acabei entrando tão na música, não sei do que, essa coisa da letra e tal, que eu não sei onde eu fui parar. Isso porque a música fala Não Vá Perder, né? Depois eu perdi. Tu perdeu. Bem bacana. Aliás, vocês têm um contato bem próximo, né, com o Capital Inicial. Vocês chegaram a fazer algumas apresentações com... Nós íamos. Vocês iam? Esse show que a gente fez em Belo Horizonte e esses trabalhos que a gente acabou fazendo lá no mês passado, abril agora, 2 de abril, foi março. Agora, semana retrasada. Eles iam fazer 2 shows lá na cidade, lá em Belo Horizonte mesmo. Um era no interior, acho que um era em Sete Lagoas. Que, aliás, acontece hoje, né? Foi desmarcado. E, não sei, aconteceu... O que não podia acontecer, aconteceu, que foi desmarcado os shows. Sim. E nós íamos com eles. Um dos programas que nós acabamos participando lá, o Dinho ia participar com a gente, ia dar entrevista e tal, e nós íamos... Existia a possibilidade de abertura de show. E aí foi cancelado esses shows, nós fomos de qualquer jeito porque já estava marcado, todo compromisso, e acabou não rolando. Mas em junho parece que eles voltam para refazer esses shows que foram desmarcados. Mas vão acontecer outras coisas aí que a gente pode fazer junto lá com eles e tal. E torcer, né? Vamos torcer. A gente gosta bastante do som e pra gente seria bem legal fazer. Capital pra vocês é uma referência? Em tudo. Demais. Em som, quinta-feira foi só mais uma certeza de que o Dinho, ele é... A presença de palco dele é demais, ele é acima da média. O cara, ele é realmente... Eu tô falando isso aqui, não é pra encher o saco de ninguém, porque ele não precisa mais disso. Mas o carisma que ele tem, a simpatia que ele tem, a forma como que... Era assim, teve uma passarela, porque teve desfile também. Aí aquela molecada, assim, encostada perto da passarela. E dos caras mais velhos, a molecada, tipo, nego que ouve Restart, acho que tava lá, e pessoas que ouvem, sei lá, Guns tava lá. E todos apaixonados por ele. E a banda é impecável, a banda é muito boa, o show é fantástico. A gente gosta muito de tudo, as composições, a forma como ele escreve, a forma direta como eles compõem as letras, que a gente é muito preocupado com isso. E a gente tem o Capital também como referencial nisso. Como ele acabou de falar do Flávio, né? Do Renato. Aliás, vocês
quem que vocês podem elencar, assim, que vocês usam como guia, né? Com alguém a ser espelhado, assim. Que vocês tentam também traduzir isso em benefícios para a música de vocês. Poxa, um só é difícil, eu não sei se tem um... No nosso som a gente, na verdade, traz muita referência. Assim. A gente é músico, né? Então, por escutar muita coisa... Acho que durante o processo de criação do disco, assim, que a gente entra numa coisa... Vamos gravar o disco. Talvez, né, durante essa época, a gente foca algumas coisas para se ouvir. Então, por exemplo, a gente quer fazer o rock dançante acontecer, então vamos ouvir coisas para que isso aconteça, assim. Então, sei lá, esse disco, por exemplo, a gente estava numa fase de ouvir Strokes, ouvir Keane, ouvir Coldplay. Tinha muita coisa gringa, porque também tem uma coisa que a gente estava buscando, era fazer uma coisa também inovadora no país, assim. E se você buscar muita referência nacional, parece que você vira... eles são mais um Capital Inicial, assim. Pô, eu não considero o disco, apesar da gente ter toda essa coisa com o Capital, é mais uma coisa de proximidade do que influência de som, assim. Entendi. Acho que das letras, também porque o Capital também é uma referência de letras, e de textos e tudo mais. Mas sei lá, a gente também tenta trilhar o caminho também meio que nem o Edgar Escandurra ali, de ser um pouco autodidata para poder criar algo novo também. Aliás, vocês curtem um som mais ou menos assim? Are you ready, guys? Foi muito pesado? Ou é uma referência também? Eu gosto muito. E eu comecei a ouvir faz pouco tempo, assim. Depois que eu conheci o seriado lá, que eu achei fantástico. The Osbourne. Nossa, muito bom. Aí eu comecei de carreira, né? É muito louco, assim. Tem uns artistas que tem muito a acrescentar à vida de qualquer artista, assim. E o Ozzy é um artista, assim. Eu tava comentando contigo que eu tô lendo o comecinho da biografia dele, e é muito engraçado porque o cara se transformou num personagem, num artista em todos os níveis da vida dele. Ele não consegue sair fora daquilo que ele é. Assim. Você sabe que eu fui na coletiva ontem, lá no Hotel Tivoli, onde ele estava hospedado, e ele chegou, ele, né, corcundinha, aqueles passinhos pequenos, aquela, né, levanta a mão. Ceguinho na mão. O símbolo do rock e tal. Aí sentou lá na cadeirinha, mas um senhorzinho tatuado, né, tem até uma coisa ingênua, sabe, na imagem dele, por incrível que pareça. E meias amarelas, inclusive. Tinha lá um detalhe importante. Meias amarelas ele estava usando também. Enfim, vamos ver essa reportagem que fala um pouquinho dessa passagem dele aqui no Brasil e também do que ele disse durante essa entrevista. Um dos apelidos de Ozzy Osbourne, que se apresenta em São Paulo neste sábado, é Madman, ou Homem Louco, herdado depois que ele arrancou com a boca a cabeça de um morcego vivo no palco nos anos 80. Mas hoje, no auge dos seus 62 anos e 42 de carreira, o tiozinho tatuado que veste preto, correntes pesadas e óculos escuros parece inofensivo. Durante uma entrevista coletiva nesta sexta-feira em um hotel no centro da cidade, o príncipe das trevas se mostrou bem disposto, simpático e bastante franco. No Rock in Rio, em 85, um fã chegou a tirar uma galinha na direção do ex-vocalista do Black Sabbath para incitar a fúria do Senhor das Trevas. A tão esperada repetição da mordida do animal acabou não rolando. E de volta ao país, para 5 shows em uma turnê de divulgação do novo álbum, Scream, Ozzy garante que lembra com emoção da primeira apresentação em solo brasileiro. Eu jamais vou esquecer o Rock in Rio, foi um dos maiores palcos que eu toquei, um show para uma das maiores plateias da minha vida. Sinto a paixão dos brasileiros pela música e por isso gosto de tocar aqui e prometo vir mais vezes ao país. Ozzy precisou recarregar as baterias antes de continuar a turnê pela América Latina. O vocalista inglês, que já experimentou todas as substâncias proibidas já inventadas, hoje confessa ter adotado uma dieta bem mais saudável. Eu acho que sobreviver aos anos loucos da minha vida é um grande feito. Hoje eu não bebo álcool, não uso drogas, não fumo cigarros. Não foi sempre assim. Eu não sei como estou vivo. É um mistério para mim. O ex-vocalista do Black Sabbath quase morreu várias vezes.
Além das drogas, sofreu um acidente bizarro, onde um avião bateu em um ônibus onde ele viajava em 1982. No desastre morreu seu guitarrista, o lendário Randy Rhoads. Aliás, para Ozzy, todos os roqueiros têm uma história parecida. Todos quase morreram, amam o que fazem e têm o mesmo fim. Hoje estou no controle da minha loucura. O madman, que influenciou gerações à frente da banda Black Sabbath, é simplista ao falar da sua vida dentro e fora dos palcos. Quando estou em casa, eu só recolho fezes de cachorro, mas aqui entre vocês, sou um rei. You ain't seen nothing. I'm loco. Meio-dia e 52, você ouviu aí o Ozzy Osbourne. E daqui a pouco você volta a ouvir a Aldora, aqui no Antenados. Antenados. Meio-dia e 54, agora as notícias mais importantes de hoje. Após a explosão de mais um bueiro na zona sul do Rio, o presidente da Light admite que o problema pode voltar a acontecer. Quem traz mais informações é o repórter Leonardo Vieira. Depois da explosão de uma galeria subterrânea em Copacabana, na zona sul do Rio, a concessionária de energia elétrica Light diz que ainda há risco de novos acidentes. O presidente da companhia, Gerson Kellman, reconheceu os problemas nas câmaras subterrâneas localizadas na região. De acordo com ele, o trabalho de manutenção está sendo feito, mas ele não descartou a possibilidade de novos incidentes. Ontem, por volta das 8 da manhã, um transformador elétrico explodiu. O impacto fez com que a tampa de um bueiro, que pesa aproximadamente 1 tonelada, fosse arremessada a 4 metros de altura e caísse sobre um táxi. 5 pessoas ficaram feridas, mas já foram liberadas. Em uma vistoria hoje pela manhã, o prefeito Eduardo Paes considerou o acidente uma vergonha. Eduardo Paes afirmou que vai contratar uma auditoria para fiscalizar todas as galerias subterrâneas da empresa. O prefeito cobrou uma postura mais enérgica da agência reguladora em relação aos casos de explosões de bueiros. No ano passado, também em Copacabana, 2 turistas americanos foram atingidos em uma explosão de bueiro e tiveram 80% do corpo queimado. Vamos agora à previsão do tempo para esse final de semana com Marcos Massari da Somar Meteorologia. A tarde começou quente em São Paulo, com sol, calor de até 30 graus na capital e passando dos 30, inclusive, no litoral paulista. Nesse momento já aumenta a nebulosidade e até o final da tarde aumentam as condições para pancadas de chuva. Pancadas de chuva que atingem a região metropolitana e grande parte do interior. O domingo promete tempo um pouco mais fechado, ainda com chuva em geral fraca ao longo da faixa leste do estado e com temperatura da tarde em declínio. A máxima hoje que chega a ultrapassar os 30 graus, amanhã não deve passar a marca dos 26 graus em São Paulo, capital. Um escritor em crise criativa embarca em uma jornada por um mundo desconhecido e já não consegue mais separar o sonho da realidade. Esse é o enredo da peça infantil Lobato ou O Labirinto dos Sonhos, em cartaz no Teatro Estúdio 184. O texto, que homenageia Monteiro Lobato, insere diversos personagens do folclore brasileiro no universo criado pelo escritor paulista. O autor e diretor do espetáculo, César Augusto, diz que sua principal intenção é despertar o público mirim para a importância de acreditar em seus desejos. Eu queria resgatar a possibilidade que a gente tem de fazer todas as coisas, de criação, né? Eu acho que todo mundo pode ser um escritor, todo mundo pode ser um engenheiro, todo mundo pode ser um padre, todo mundo pode ser um cineasta, um piloto de corrida. Então basta a gente acreditar e ouvir dentro de nós quais são as nossas necessidades, né? Então eu procurei mostrar isso para a criança, que olha, o que você quiser fazer, você é capaz de fazer. Então é só ouvir o seu coração, é só ouvir sua voz interna, né? Que aí você vai achar o seu caminho. Bem bacana. Lobato ou O Labirinto dos Sonhos é recomendado para crianças maiores de 7 anos e tem sessões às 4 da tarde, todos os sábados e domingos até o dia 24 de abril. O Teatro Estúdio 184 fica na Praça Roosevelt e, por coincidência, não é? O número 184 também é o número do endereço. O ingresso custa R$20. Indico bastante essa peça, já que César Augusto é um ótimo diretor. Agora, a indicação literária de hoje. Quem lê, indica. Com Caco Galhardo. Eu sou o Caco Galhardo, cartunista,
E a minha indicação de livro para hoje é um livro fininho chamado FUP, F-U-P. É de um escritor americano chamado Jim Dodge. Foi indicado pelo Marçal Aquino, inclusive ele escreve aqui o prefácio do livro, falando que existe uma comunidade de apreciadores desse livrinho chamado FUP. FUP é um pato que vai morar no rancho de um velho, que ele tem um neto ali que fica ali vivendo com ele no rancho. É um livro, é uma das coisas mais legais que eu já li na vida, é muito inusitado, assim, essa coisa do rancho e do pato. Eu não vou contar para não entregar a história, mas é uma grande dica esse livro, fininho, tem poucas páginas, do Jim Dodge, chamado FUP. E ainda uma última sugestão, a união do jazz com o samba de Cristina Campos pode ser apreciado na semana que vem no Bar Madeleine. A cantora apresenta canções de Chico Buarque, Noel Rosa, Tom Jobim, Milton Nascimento, entre outros. A boa música vem acompanhada com arranjos do saxofonista Vinícius Dorim. As apresentações acontecem nesta quarta-feira às 9h30 da noite. Madeleine fica na Rua Aspicuelta, 201, na Vila Madalena, e reservas podem ser feitas pelo telefone 29360616. Antenados. Você não é igual a mim, fica vivendo assim, a alegria sincera de ser. 1h da tarde, a gente ouve Não É Normal, da banda Aldora, que ficou com a gente durante todo o programa aqui batendo um papo. Meninos, a gente vai terminar o programa. Mas eu queria primeiro saber informações de como as pessoas entram em contato com vocês, ouvir as músicas, onde elas podem encontrar isso na internet, essas coisas bacanas. A gente está em praticamente todos os links de música na internet. Você vai encontrar, se você digita no Google Aldora, você vai achar. Mas o nosso MySpace, que é o myspace.com/AldoraOficial, lá já estão todas as músicas do EP disponíveis para ouvir. Todos os links de blog, Flickr, fotos, e o nosso blog também já leva a um site para você baixar o disco. Quem quiser baixar o disco também está disponível lá. Todas as músicas? Todas as músicas do EP. Uau. Quem quiser comprar também, já na Saraiva, né? A gente não sabe por quanto tempo as músicas vão ficar disponíveis. A gente vai deixar um tempo lá, a gente vai, né? Vocês tiveram muito acesso, né, quando vocês lançaram esse EP no MySpace? Muito. Foi bem legal. A gente chegou, esse tempo atrás, a gente completou o número de 100 mil plays no MySpace, assim, com... Menos de um ano de MySpace. É um número bacana, assim. Bacana. E telefone de contato. Isso, por Posso favor. falar o telefone de contato, que é aqui em São Paulo 011. Você decorou? Não. Não acredito. O telefone é 8434-8389. Como, Vinícius? Repetindo. 434-8389. Está aparecendo o número na tela do seu rádio agora. Por favor. Que voz é essa, cara? Fiquei pequenininho aqui agora. Rouco, é um cara rouco. Vem não com essa história de cara rouco hoje, não. Eu fiquei Não, sabendo senhor. que vai rolar um som aqui agora. Um som ao vivo aqui Vai rolar agora. um som ao vivo agora. Olha o som que vai rolar ao vivo. Isso é leitura de um português. Vai rolar um som. Aqui está o som. Então, na verdade, assim, vocês sabem, esse aqui é o Celso Miranda, né? Muito prazer. Quem é de Osasco aí? Sou de Osasco. Ouvi só o começo. Pô, cara da região, sou de Pirituba aí do lado. Ladinho, é cara. nóis. É nóis. Vai na fita, mano. Enfim, o Celso Miranda é um cara sempre muito pra frente, né? Um cara com muitas habilidades, inclusive. Né? Consigo até tomar banho, cara. Mas só aos sábados ou... Mas é claro. Claro. Ó, tá vendo ali? Se bem que eu não tomei banho ainda, tá? Tô bem perto aqui. Já deu pra conferir, Carol? Que eu não tomei banho? O perfume é bom, né, gente? Nossa, fedol. Enfim, eu queria saber se por um acaso tem alguma coisa em mente. Beatles? Eu quero saber se eles tocam Roberto Carlos. Toco. Tá vendo? O que você quer? Vamos ver se eu sei, né? Vamos fazer aquela da época da Jovem Guarda lá, aquela boa. Pô, tem um bocado, não tem? Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo,
Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Mas se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, vamos lá. Se enganou. Cara, muito boa, mas ele... E pode tirar o seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem. Igual a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo.